Você está construindo uma edificação, uma casa térrea, por exemplo, e você está utilizando aqui, ó, nos pilares, o ferro 8 milímetros. E aí falam para você assim, não, você não pode utilizar, realmente a norma não permite, será que a minha casa, né, ela vai cair? Você tem que utilizar aqui, ó, a 4 barras de 10 milímetros ao invés de 4 barras de 8 milímetros. Canal Engenharia na Prática. E aí, pessoal, você fica na dúvida, né? Por que será? O que tem de errado em utilizar aqui, ó, esta barra de 8 milímetros em pilares? Você vai saber tudo na sequência para você. Pessoal do canal Engenharia na Prática, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elber Amo e hoje mais uma vez, né, eu quero aqui falar um pouquinho dessa questão muito polêmica com relação ao ferro 8 milímetros, né? Pode ou não pode utilizar na sua construção? Eu trouxe aqui o ano passado um pouquinho da abordagem aqui com relação ao ferro 8 milímetros e lá neste vídeo eu deixei claro que você não pode, deixo bem claro, que você não pode utilizar o ferro 8 milímetros ali na sua construção, nos seus pilares. Nós estamos abordando aqui, ó, pilares como esse aqui, onde eu tenha 4 ferros de 8 milímetros. Só que nesse vídeo aqui eu vou falar de duas formas. Eu vou falar como engenheiro, respeitando a norma, que é uma obrigatoriedade dos projetos, e eu vou falar ali da prática, da funcionalidade da obra com relação a este ferro 8 milímetros. A norma não permite que você utilize ferros de 8 milímetros ali nos seus pilares, por exemplo, né, a partir aí, ó, 4 barras de 8 milímetros. A norma não permite e não pode ser utilizado. Quando nós realizamos projetos, nós precisamos trabalhar com dimensões a partir de 10 milímetros. 10 milímetros armadura longitudinal e estribos a partir de 5 milímetros. Supor, por exemplo, que você fez um projeto lá com ferro, né, utilizando o ferro de 10 milímetros no software, ok, bonitinho. E aí, na hora da execução lá, você simplesmente fala, pode usar o ferro 8, enfim, o ferro 8 é mais barato, não tem problema, e você utilizou o ferro 8 milímetros nos todos os seus pilares. Aí o que vai acontecer? Apresentou um problema, trincas, alguma patologia, até mesmo algum colapso que, por exemplo, possa acontecer. Se isso for constatado, pessoal, primeira análise que vai ser direcionada, utilizou ferro 8 milímetros, está fora, totalmente errado, você perdeu a causa. Então entenda bem, você engenheiro, nós engenheiros não permitimos e não podemos utilizar ferro 8 milímetros em pilares, porque nós atrelamos responsabilidade aos projetos, ok? E se você, engenheiro, permitir que faça a utilização do ferro 8 e der problema, você vai ser responsabilizado porque você faz projetos fora da norma. Então, essa é a primeira avaliação que eu tenho para falar e é a avaliação que nós, engenheiros, nos enquadramos. Não utilizar ferro 8 milímetros nas suas obras e eu não utilizo nas minhas obras, nos meus pilares. Agora vamos para a prática aqui realmente das obras, né? Aquilo que muita gente faz e funciona. Muitos falam assim, poxa, Elber, não pode usar ferro 8 e eu utilizo treliça, né? Já escutei várias vezes isso. Bom, se você está utilizando treliças ali nos seus pilares, você está colocando a sua estrutura, a sua obra em risco, né? Já tivemos vários exemplos de colapsos porque utilizaram treliça. Então, se você partilha aí, né, dessa ideia de utilizar treliça, cuidado, você pode, né, realmente sacrificar a sua família. Então, vamos lá, pessoal. Eu conheço construtores, vários construtores,
casas até de médio padrão. Inclusive, recentemente eu queria abordar uma construção aí, só que eu não trouxe para não criar polêmica. Sim, todos os pilares dele utilizando ferro 8 milímetros. Vai apresentar problema? Qual a sua opinião, engenheiro Elber? Pessoal, na minha opinião, dificilmente vai apresentar problemas, porque você, utilizando as amarrações ali bonitinho, estribo 5 milímetros, os concretos, verga contra verga, para uma casa térrea ali, dificilmente vai apresentar problema utilizando o ferro 8 milímetros. Na minha opinião, de vivência de obra ali, o ferro 8 passa. Eu recomendo? Não recomendo que você faça isso. Agora, na prática, pessoal, funciona. Tanto é, nós já falamos disso aí muitas vezes, um pilar concretado. Né? Um pilar concretado, se você garantisse ali que aquele pilar não sofresse esforços de tração, ou não fossem, se as vigas não transmitissem momentos, nem precisaria ter o aço dentro dos pilares, né? Exemplo disso, as colunas romanas, gregas, que não tinham o aço dentro do concreto romano. Se muitas vezes um pilar passa sem aço, imagine quando você coloca o ferro 8, tá? Isso, pessoal, é uma análise prática, é uma análise funcional. Repito mais uma vez, muitos construtores utilizam o ferro 8 aí e a construção está lá sem trinca, sem absolutamente nada. Claro, eu vejo muito isso em casas térreas. Passa. Na prática funciona? Funciona. Eu sei que muita gente não tem condições, aí o aço está exorbitantemente caro. Muitas pessoas não têm condição realmente de comprar barras, né? A barra de 10, que, claro, é mais cara e acabam optando aí pelo ferro de 8. Então, pode dar problema? Pode. Acredito eu, para casa térreas não apresente problemas. Só que eu deixo bem claro, entenda bem, pessoal. Minha opinião aqui, engenheiro Elber, amo do canal Engenharia na Prática. Eu não recomendo, eu não aprovo que você utilize ferro 8 milímetros nos seus pilares. Se você fizer, responsabilidade sua, o erro é seu. Faça e faça por conta própria, tá? Eu estou falando aqui como engenheiro, não pode utilizar e eu não recomendo, até mesmo para a segurança da sua estrutura. Funciona na prática? Funciona. Pode dar certo? Muitos utilizam? Ok. Só que você entendeu muito bem. Uma explanação teórica, realidade, minha opinião como engenheiro. E tem a realidade ali das obras, a prática que muitos fazem aí, utilizam, só que, mais uma vez, não recomendo que você utilize o ferro 8 milímetros, e sim ferros a partir de 10 milímetros. Pessoal, tome cuidado, hein? Estrutura você faz uma vez só. Canal Engenharia na Prática, aqui você aprende. Você que planeja rebocar as paredes internas da sua casa e você tem dúvida entre o tradicional reboco ali argamassado, areia, cimento, aditivo, cal, ou optar pelo reboco de gesso, ó, assim como este que eu lhe mostro aqui nestas paredes internas. E você tem muita dúvida porque escuta assim: ah, se você utilizar o gesso liso, o gesso vai desvalorizar a sua construção se você precisar vender. Ah, se você utilizar o gesso, você não consegue fixar quadros na parede. E o mais comum, não, se você utilizar o gesso aqui, ó, né, no térreo, vai encher de infiltrações as suas paredes aí. E aí, pessoal? 3 mitos que são criados em prol aqui, ó, desfavorecendo o gesso liso.